Glória a Deus, queridos. Paz e graça a todos que estão aqui conectados conosco. Sim. Em mais um culto, nossa live aqui. E eu creio que vai ser um tempo de crescimento para a sua vida. Vai ser um tempo de edificação. Porque toda vez que somos expostos à palavra de Deus, nós crescemos, amados. Amém. É por ela que nós alcançamos crescimento. O nosso corpo precisa do alimento físico para ele se manter, para ele sobreviver, para ele se manter de pé. Mas o nosso espírito necessita da palavra. Este é um alimento do nosso espírito. Aleluia. Não só de Jesus falou, não só de pão viverá o homem, Aleluia. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então nosso espírito precisa ser fortalecido. O nosso coração precisa se fortalecer com a palavra que sai da boca de Amém. Deus. Então nesta noite, receba como uma terra sedenta, abra seu coração e receba com mansidão a poderosa e a fantástica palavra de Deus, que vai trazer edificação para a sua vida. Amém. Vai levar você para um outro nível. Aleluia! Amém. Porque ela tem a capacidade de nos edificar, nos construir. Então se você está hoje e está precisando fortalecer, precisa se fortalecer na fé, pare, esqueça as coisas que estão aí ao lado, né? Desligue sua televisão, se desligue o que está acontecendo e pare esse momento, né? Para você receber a palavra do Senhor, que ela é alimento para o seu espírito, para a sua vida. Ela vai trazer direção para você, vai trazer a orientação para a sua vida. Amém? Glória Amém. a Deus. Queridos, eu quero tem um cumprimentar aniversariante. Paulo Vinícius, parabéns, meu querido. Nós vamos orar por você no final da live. Fique ligado conosco até o final da live para a gente orar por você, Vinícius. E eu queria cumprimentar o pessoal que chegou depois. Sim, pode Seja bem-vindo, você, queridos e queridas, né? Que chegaram depois dos nossos cumprimentos. Muito, muito bem-vindos e se prepara aí para receber a palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 8, versículo 15. Nós vamos falar hoje sobre livres da escravidão do medo. Amém? Amém. Amados, olha, certas coisas, eu estou livre do medo da repetição. Amém. Amém? Eu não tenho esse problema. Se Deus mandar falar e ministrar uma determinada mensagem que eu já preguei antes, eu prego novamente, amados. Porque nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Amém. E a Bíblia diz lá em Filipenses 3, versículo 1 e 2, Paulo dizia, olha, para mim não me desgosta repetir as mesmas coisas. Não é um desgosto para mim repetir certas coisas. Amém. Porque é segurança para vós. Amém. Então, amados, receba essa palavra, porque eu acredito que pessoas aqui estão precisando de receber essa palavra vinda de Deus. Livres da escravidão do medo. Romanos 8,15 é o nosso texto base. Nós vamos começar a partir dessas escrituras, lendo esse versículo das escrituras, e nós vamos nos aprofundar naquilo que Deus quer trazer para nós esta noite. Amém. Eu tenho certeza que se Deus colocou essa palavra no seu coração, no coração de Genival, é porque você que está aí do outro lado precisa ouvir essa mensagem. Amém. Para alguns, amados, vai ser vacina, mas eu tenho certeza que tem gente que vai ser mesmo remédio. Amém. Porque quando Deus traz uma palavra assim específica, é porque tem alguém que está precisando daquela mensagem. E essa mensagem vai trazer libertação, fortalecimento da sua vida. Queridos, nós vivemos tempos difíceis. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, nos últimos dias vão suceder tempos difíceis. E hoje nós estamos passando por tempos difíceis. Tempos não só em razão da pandemia do coronavírus, mas as consequências que a pandemia tem trazido para a economia, para as famílias, para as empresas, para países, para as nações, para as pessoas. Nós conhecemos as consequências tanto na saúde quanto na questão econômica. Amém. Nós vivemos hoje um momento de muita incerteza, mas incerteza as pessoas vivem, o mundo vive debaixo de incerteza, o mundo vive debaixo de insegurança, eles não sabem o que vai acontecer no futuro, as pessoas ficam com medo do futuro. Eu já ouvi uma nova expressão que as pessoas estão dizendo, olha, quando começar de novo vai ser um novo normal. Mas queridos, eles falam isso porque eles não sabem o que vai acontecer.
acontecer, eles não sabem o que vem aí. E as pessoas estão muito ansiosas, estão preocupadas se tem dinheiro, se estão perdendo os empregos, estão preocupadas se vão pagar as suas contas, estão preocupadas, os pais de família preocupados de manter sua família, manter sua casa, manter a renda. Nós vivemos esse tempo, amados, e grande incerteza rodeando não só o Brasil, mas todas as nações. Todo mundo está debaixo dessa pressão, porque o mundo está assim. Mas eu quero lhe dizer, amados, que nós não somos do mundo. Amém. Nós não pertencemos a este mundo. Amém. Nós fomos comprados por um alto preço. Amém. E nós vivemos agora no reino do Filho do seu amor. Amém. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas. Amém. Nos tirou do poder de Satanás. Amém. Nos tirou da influência do diabo. Amém. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Então hoje você não está passando em transição para o reino. Você, se nasceu de novo, você está no reino Amém. Do Filho do amor. E neste reino existem princípios, existem leis, né? Leis espirituais, princípios espirituais que nós precisamos saber, conhecer, amados. Nós não podemos ficar ignorantes a respeito da cultura desse reino. Amém. Existe uma linguagem nesse reino, existe uma cultura nesse reino, existe um pensamento, uma mentalidade nesse reino. Amém. E nós precisamos proclamar e anunciar a mentalidade, a cultura, a linguagem do reino de Deus na terra. Amém, queridos? Estamos neste mundo, Amém. Mas não somos este Amém. Mundo. Aleluia. E no reino de Deus há provisões e riquezas que excedem nessa terra. Exatamente. Então, amados, enquanto o mundo está inseguro, e é natural que esteja, e às vezes essa insegurança tenta afetar o nosso coração, nós temos que entender que a nossa rocha é Cristo. Então nós temos provisão diferente, nós temos um lugar diferente, nós temos uma segurança que excede a natural. Então nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, estamos vivendo nesse reino. Então, tem regras diferentes. Nós não vivemos segundo as regras e as leis do mundo. Amém. Existem princípios e leis nesse reino que nós precisamos conhecer para tirar a vantagem. Amém. Conhecer para tirar proveito e desfrutar daquilo que é nosso em Cristo Amém. Jesus. Amém. E eu queria começar aqui em Romanos 8,15. A palavra de Deus diz o que nessa... Porque não recebemos o espírito de escravidão para viver, desculpa, vou ler de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Amados, o versículo fala de receber. Não recebemos o espírito de escravidão. Amém. Nós não somos mais escravos. Amém. Nós não estamos mais acorrentados e nem cativos Amém. A nada. No momento que você nasceu de novo, você foi liberto. Você foi redimido. Amém. Você foi comprado. Este mundo e o diabo não tem mais legalidade sobre a sua vida. Amém. A Bíblia diz que não recebemos o espírito de escravidão. Não recebemos um espírito que vai nos aprisionar. Amém. Não recebemos nenhum espírito que vai nos prender. Mas pelo contrário, nós para vivermos atemorizados. Esse espírito de escravidão, esse espírito de medo, ele traz as pessoas em cativeiro. Esse espírito que o mundo vive hoje, né? O mundo está no jaz maligno. Esse espírito de medo aprisiona o mundo, aprisiona as pessoas do mundo. Nós não recebemos esse espírito para andarmos atemorizados, amedrontados e presos pelo medo. Mas a Bíblia diz que nós recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Aleluia. Nós recebemos o espírito da parte de Deus, um espírito de filho, de adoção. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filha de Deus. Por isso você pode clamar, abrir sua boca, Abba, Pai. O seu espírito, seu coração clama ao Pai. Não mais você grita por medo, não é mais desesperado. O mundo está no desespero. O mundo está gritando, clamando por esperança, mas nós
nós clamamos Abba, nós chamamos o nome do nosso Pai, porque o que está no nosso coração vai refletir a natureza que nós recebemos dele, a vida que recebemos dele. Abba, Pai, tu és o meu Pai. Então, amados, o mundo recebeu o espírito de escravidão, um espírito que traz medo. O medo escraviza a pessoa, o medo traz cativeiro sobre as pessoas, o medo prende pessoas, controla a vida de pessoas. Mas nós recebemos o espírito que vem de Deus. Agora lembre, amados, o espírito de medo, esse espírito de escravidão, não vem de dentro de você, vem de fora. O espírito de escravidão que vem de fora, não vem de dentro. Dentro de nós não existe medo. Amém. Dentro de nós existe a vida e a natureza de Deus. Amém. Dentro de nós existe o Espírito de Deus. Amém. O Espírito do mundo está fora de nós. É algo fora do nosso alcance. Amém. Mas ele quer influenciar e prender pessoas. Nós não podemos ficar presos e não ceder aos seus ardis, não se sujeitar aos seus ardis. Então, primeira coisa, esse espírito do medo, esse espírito de escravidão não vem de Deus, não vem de dentro de nós, vem de fora. Ele não nos pertence, porque o que vem de Deus vem do Espírito, está no nosso espírito, amado. Amém? Então, amado, o Espírito, nós não recebemos um espírito de temor, não recebemos um espírito de medo para vivermos em escravidão. Lá em 1 Timóteo 1,7 diz assim, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas poder, amor e moderação, amados. Amém. Amados, nós não recebemos, o medo não vem da parte de Deus. Esse tipo de escravidão não vem da parte de Deus. Nenhum tipo de escravidão vem de Deus, mesmo, amados. Nenhum tipo de escravidão vem de Deus. Ele veio libertar e não escravizar as pessoas. Amém. Ele não veio prender pessoas, ele veio libertar pessoas, amados. Isso. O medo vem prender. O medo vem prender, como se diz, amarrar a vida de pessoas. Mas hoje nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou porque livre. Tenho o Espírito de Deus. Porque tenho o Espírito de Deus. Que habita em mim. Aleluia. O Espírito de Deus habita em você, amado. Você é livre, você é filho. Você pode abrir a sua boca e dizer, eu sou filho. Deus é meu Pai. Eu não tenho medo. Escravidão nunca mais. Cativeiro nunca mais. Amém. O medo não vai me trazer mais cativo. Amém. O medo não vai me escravizar. O medo não vai me amarrar. Amém. Hoje eu sou livre porque eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho a vida do Pai. Por isso eu clamo Abba, Pai. Abba significa paizinho. Eu clamo Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica lá no meu coração, no meu espírito, que eu sou filho. Por isso eu posso falar com ousadia. Eu posso chegar diante do Pai com ousadia na sala do trono, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem a consciência do pecado para me condenar, porque hoje eu sou a justiça de Deus, eu tenho a sua natureza, e o sangue de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho para eu ter o acesso ao Pai. Aleluias, querido. Isso é maravilhoso, amado. Sabermos que nós somos filhos e que o medo não tem domínio sobre nós, amados. Amém. Amados, nós precisamos entender, amados, uma coisa. Que nós não podemos, o medo é uma autorização para que o diabo possa agir na vida de pessoas. Quando estamos com medo, nós damos autorização ao diabo agir em nossas vidas. Por isso que nós não podemos tolerar o medo de forma nenhuma, em nenhum nível. Amém. Nós não podemos tolerar o medo de forma nenhuma. Porque quando eu deixo que o medo, ainda que mínimo que seja, ainda que pareça insignificante, amados, quando nós deixamos que esse espírito, que o medo é um espírito, amados, quando esse espírito vem e nós recebemos, e é como se damos ouvido a ele,
Ele, amados, ele vai controlar a vida daquela pessoa e vai trazer escravidão e cativeiro para aquela pessoa. E nós não podemos tolerar, porque eu tenho falado aqui, amados, medo tolerado é uma fé contaminada. Quando nós toleramos o medo, a nossa fé é contaminada. Quando nós toleramos o medo, a nossa fé fica não opera, fica sem funcionar, porque o medo é acreditar na voz do diabo, amados. Assim como Deus precisa de um homem e de uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de Deus na terra que tenha fé para que ele opere. Você sabia que Deus procura pessoas que andem em fé? Amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, amados. Você sabia disso? Deus ele procura homens e mulheres de Deus que tenham fé. Amém. Homens de fé, mulheres de fé, porque é através da fé que ele opera na terra. Milagres são gerados na terra, amados. Milagres, sinais, tudo que Deus opera mediante a fé na sua palavra. E Deus procura homens e mulheres que tenham coração de fé para operar. Amém. A fé, amados, é a forma de Deus agir na terra e trazer milagres e o sobrenatural de Deus para a nossa realidade, para esse mundo. Mas o medo, amados, o medo é a forma que o diabo tem para agir também na terra. Ele usa o medo para tragar vidas, ele usa o medo para operar na vida de pessoas. Assim como Deus usa a fé para trazer milagres, o diabo usa o medo para oprimir, matar e destruir pessoas, escravizar pessoas. Por isso que nós não podemos tolerar, mas não podemos dar lugar a qualquer tipo de medo na nossa vida. Amados, o medo não vem de Deus, é algo que vem do diabo. Sim. Sabia disso? Não vem de Deus, não vem do Pai, mas vem do diabo, amados. Lá, amados, em Hebreus capítulo 2, versículo 15, a Bíblia fala algo, amados. Hebreus 2:15 diz assim: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A Bíblia diz: e livrasse todos que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amados, tem pessoas que vivem, pessoas que têm a vida toda debaixo de medo. Medo não é só, estou falando de vírus não, amados. É muito mais do que isso. Não é só o coronavírus não que eu estou falando. Medo de perder o emprego, medo do futuro, medo de não ter dinheiro para pagar a conta, medo de não ter de passar necessidade, medo de sofrer um assalto, medos que têm angustiado e prendido pessoas. A Bíblia diz que ele veio nos livrar, amados, nos livrar do medo. Eu não sei que tipo de medo você tem enfrentado, ou se você tem enfrentado medo. Mas eu vou falar aqui, vou ministrar aqui como nós repreendemos, como nós lidamos com ele. Isso. A palavra de Deus nos ensina como lidarmos com medo. O medo não vem de Deus, ele é algo que vem do diabo, amados. E a Bíblia diz assim que ele veio nos livrar de todos o quê? Todos. Que pelo medo da morte estava sujeito à escravidão. Amados, escravidão é quando é uma condição de estar involuntariamente sujeito a um poder, uma força ou uma influência. É uma pessoa que está debaixo está sujeita a uma força, a um poder, a uma influência e não pode se livrar daquilo. Então Jesus veio livrar todos que com medo na morte, medo do futuro, medo, qualquer tipo de medo, ele veio nos livrar do medo. E que todos que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, estava preso, estava amarrado, estava debaixo daquele poder, daquela influência, daquela força, e não podia sair, não podia se soltar daquilo. Mas eu lhe digo nesta noite, a palavra vem para a sua vida trazendo luz e mostra que você é livre, você é filho, você é herdeiro, você é mais do que vencedor. Tem pessoa que tem medo de morrer jovem, tem medo de morrer
morrer, como se diz, antes dos 50, antes dos 30. Amado, qualquer tipo de medo você não pode tolerar. Amém, Aleluia. amém, amém. Diga, eu vou viver terei longevidade, eu terei longos dias, longos dias pela vida, na vida, longos anos. Longos dias, longos anos nesta vida, amados. Porque a palavra do Senhor nos garante lá no Salmos 91 que Ele vai nos satisfazer com longevidade. E o que é longevidade? Longos dias sobre a terra. Amém, queridos? Amém. Então Ele veio nos livrar do medo, da escravidão que o medo gera, que o medo prende pessoas, amados. E nós precisamos andar não com medo, mas pela fé. Amém. Nós somos justos e o justo vive pela fé. Amém. A Bíblia diz que os covardes não vão entrar no céu, amados. Amém? Só os corajosos, só aqueles que andam pela fé. E aquele que anda pela fé, ele nega, ele rejeita o medo, ele remove o medo, ele rejeita qualquer tipo de medo, amados. Ele não tolera o medo. Amém, queridos? E ele veio nos livrar, amados, de toda escravidão. Amém. Escravidão é a condição de estar involuntariamente, ou seja, sem querer, sujeito a uma força, a um poder, uma influência. E o medo sujeita as pessoas, prende pessoas, amados. Mas eu quero dizer que nós somos livres. Amém? Aleluia. Amém? Eu não tenho a morte. Eu não temo a morte. Eu não tenho coronavírus. Eu não temo coronavírus. Eu não tenho futuro. Eu não temo futuro. Amém? Você não teme nada, mas porque maior aquele que está com você, amados. Amém. Aleluia. Aleluia. O medo é um espírito, amados. Amém. É um espírito. E como um espírito, nós precisamos repreender em nome de Jesus. Amém. Utilizar as armas que nós temos, que é a palavra de Deus, amados. Amém. Para repreender esse espírito, amados. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Veja só o que diz. Eu acho tão interessante esse versículo, porque o pavor, nesse caso aqui, o pavor de morrer, o medo de morrer, sujeitava a pessoa à escravidão durante toda a vida. Isso. Ou seja, embora vivendo, eles não desfrutavam a vida porque tinham medo de morrer. A plenitude da vida. Não desfrutavam a plenitude da vida, porque tinham medo de morrer. Então a gente percebe que o medo impede a gente de desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas. Trava. Agora, sabe de uma coisa? Tem gente que tá com medo e chama de preocupação. Ou de sentimentos. Não, eu tô preocupada, tá com medo de dar tudo errado, não consegue dormir, você tá sentindo medo, você tá com medo, não, eu só tô um pouquinho ansiosa, não, você às vezes tá com medo mesmo, e a gente precisa parar de fantasiar e lidar com os nossos sentimentos da forma correta, com a palavra de Deus, sem fugir da realidade, sem fingir. Não, irmão, eu passei a noite orando tão fervoroso porque Deus me acordou. Às vezes você não dormiu porque estava com medo, não dormiu preocupada, mas é uma bênção passar a noite orando, mas que seja pelo motivo certo, não porque você não conseguia dormir porque estava com medo. Então a gente tem que enfrentar os sentimentos corretamente. E outra coisa, tem gente que tem medo de ficar solteiro. Tá, medo de ficar solteiro, e por que tem medo de ficar solteiro? Acaba aceitando um relacionamento que não é o melhor Deus para a vida dela ou dele, porque tem medo. Aí, alguém tem medo de rejeição, aí não vai falar com alguém, não se aproxima porque tem medo de ser rejeitado. Então o medo sempre, ele impede a gente de desfrutar do melhor que Deus tem para a nossa vida. Verdade. Tem medo, eu tenho medo de falar de Jesus para tal pessoa. Não, amados, quebre com isso. Deus não te deu espírito de medo. E aí, esse medo está impedindo você de ser usado. Deus quer que você seja usado em alguma área, que você avance. Tenho medo de voltar a estudar, porque não sei como é que vai ser. Não, a gente não pode ter medo de nada, porque o Senhor é conosco. Medo não vem de Deus, como o Genival está ministrando. E não fantasie, não finja, sabe, querido? Não espiritualize às vezes. Às vezes nós temos essa mania de espiritualizar as coisas, amados. Amados, Nessa falou sobre preocupações e ansiedades. O que é uma preocupação e ansiedade? É quando você fica pensando, meu Deus, amanhã vence, eu vou ter que pagar isso. Ou vou precisar disso, né? Eu vou precisar de recurso para isso. E a pessoa fica pensando. Amados, ansiedade e preocupação gera em razão da insegurança das coisas. São sintomas do medo.
Preocupação são sintomas do medo, amados. É a insegurança. São insegurança quanto ao futuro, insegurança quanto ao amanhã, insegurança de como vai ser, insegurança, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Tudo isso vem de dúvida. Será que Deus vai me cuidar de mim? Será que Deus vai cuidar? Será que Ele vai prover? Será que vai... É só dúvidas e dúvidas. As dúvidas quanto ao futuro, as dúvidas em relação à vida, gera ansiedade. A pessoa fica aflita, ansiosa e preocupada. A mente fica ocupada com aquilo. E isso, amados, gera medo. Vai medo do futuro, medo do amanhã, medo em razão da insegurança. Mas nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele cuida de nós. Ele cumpre a sua palavra. Amém. O que Ele fala, Ele cumpre. Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Nós precisamos lançar nossas ansiedades e descansar nele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Lá em 1 João 4,18, amados, nós conhecemos essa passagem também. 1 João, só um momentinho aqui. Ato 18. Saiu. 1 João 4,18. A Bíblia diz, amados, que... Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amado, quando o medo está presente, Satanás tem uma plataforma para causar tormentos, dores, sofrimentos, angústia em pessoas. Vou te repetir novamente. Quando o medo está presente, Satanás tem uma plataforma, tem um palanque, tem uma base para trazer tormento. O que é tormento? Dor, angústia, preocupação sobre as pessoas. Então a Bíblia diz assim, olha, porque o amor lança fora o temor. Sabia? O amor, o medo produz tormento, o medo produz dor, produz sofrimento, produz angústia, mas o amor lança fora o temor. Amém. Por isso que nós não podemos dar palco, né? Dar palco para o diabo. Nós não podemos deixar que o medo entre na nossa vida. Nós não podemos tolerar o medo. Porque quando o medo está, o Satanás tem essa plataforma para trazer sofrimento, tormento. Amado, tem pessoas que não conseguem dormir. Nessa falou agora sobre sono. Pessoas de noite ficam a noite toda acordada, pensando, preocupados, ansiosos com o futuro, ansiosas com uma determinada situação ou problema. Amado, pessoas que só dormem debaixo de remédio controlado. Pessoas que o medo traz esse tipo de sofrimento. Depressão, tristeza, angústia. Porque quanto mais a pessoa se preocupa, quanto mais fica ansiosa e entra naquele, como se diz, aquele giro, né? Naquele círculo sem volta e fica rodando naquilo, não sai daquela situação. Amém. E fica aquilo, gera angústia, gera peso, gera depressão. Mas, amados, nós precisamos entender que quando nós cremos na palavra de Deus e confiamos em Deus, amém, nós podemos descansar no meio da tempestade, amados. Amém? Aleluia! Diga, eu posso descansar. Eu posso descansar. No meio da tempestade. Amado, eu não estou dizendo para você não ignorar o que está ao seu lado. Não estou dizendo para você ignorar problema. Não estou dizendo que é uma fantasia, que nada existe. Existe a dificuldade, existe o problema, existe as aflições, existem as lutas, existe sim. Mas saiba que você opera debaixo de outra lei. Amém. Porque você está em outro reino. Amém. Você tem um outro Senhor. Você pertence a um outro reino. E tem leis espirituais que dominam esse reino. E você precisa andar debaixo dessa lei, das leis de Deus, da lei do Espírito, e tirar proveito da lei do Espírito. Amém? Glória a Deus, glória amados. A Deus, amém. Amados, lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 a 5, a Bíblia fala algo. 10, 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus,
para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós temos armas espirituais. Eu falei que nós estamos no reino, tem leis, tem princípios espirituais. No reino do Filho do seu amor tem princípios, mas também tem armas. Sabe que você tem armas espirituais? Você sabia que você não está indefeso, né? Você tem como combater toda a seta de medo e toda obra que o diabo vem trazer, toda a sugestão de medo. A Bíblia diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são naturais, não é feita por este mundo, não é um 38, não é uma escopeta, não é uma espada, nem uma faca, não é uma peixeira, é algo do Espírito, são armas espirituais que são poderosas em Deus. Aleluia! Você não é fraco, oh, não, aleluia! irmão. Por isso que nós não somos uma vítima, mas você não é vítima, você é mais do que vencedor, amados. Suas armas são poderosas Suas armas em Deus. são poderosas em Deus, amados. Amém? Deixa o pessoal falar. Diga assim, eu não sou fraco, não. Olha só a Bíblia. Se você não olhar, se você não estiver lendo, acompanhe comigo porque eu estou lendo a minha. E a minha Bíblia diz assim, que as armas que eu uso para batalhar são poderosas em Deus. Ou seja, meus queridos, você não é fraco, não. Eu não sou fraca, não. Porque nossas armas são poderosas em Deus. Você pode dizer isso, eu não sou fraco, não. Você não é fraco, não, Amém. queridos. Aleluia. Você é poderoso em Deus porque tem armas disponíveis para você, para combater toda a seta e dardo do diabo, lançando medo, lançando, como se diz, angústias e tormento e seguranças sobre a sua vida. A Bíblia diz, as nossas armas, a nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. Destruir castelos, amados. Mas às vezes tem certas ideias. Demolir, né? Destruir. Não, destruir. Demolir. Reduzir a pó. Amém? Reduzir a pó. Amém? Passar um rolo compressor e reduzir a pó, amado. Esmagar mesmo. Então essas armas vai demolir. Ela, como se diz, reduz a pó. Todas as fortalezas, aquelas, você sabe, aqueles castelos, né, na Idade Média, os castelos eram lugares, eram fortalezas bem localizadas para que o inimigo não entrasse ali. Eram lugares protegidos, para que ninguém pudesse alcançar. Eram lugares impenetráveis. Amém. Às vezes, amado, tem pessoas ainda crentes que trazem na sua mente ideias que são fortalezas, que são impedimentos para a pessoa crescer. Existem medos, pensamentos tão arraigados, tão, como se diz, plantados na mente da pessoa, que precisa que essas armas espirituais em Deus destrua, arranque pela raiz certas ideias, certos pensamentos, certos conceitos, certas atitudes, amados, que não é de Deus. Amém? E a Bíblia diz que essas armas são poderosas para destruir essas fortalezas mentais, amados. E eu quero lhe dizer, amados, sabe como combate essas fortalezas? Pensamento não vence pensamento. Uma forma de você pensar, destruir essas fortalezas, é declarando e falando a palavra de Deus. Amém. Quando vier o medo, quando vier esses pensamentos, quando vier essas angústias, esses tormentos, essa ansiedade, essas sugestões do diabo, você não vai ficar calado, você vai falar o que Deus fala a seu respeito. Amém. Você vai falar o que a palavra diz a seu respeito. Amém. Aleluia. Aleluia. Não se acovarde. Não concorde com o medo. Concorde com a palavra de Deus. Porque o medo concorda com o que o diabo diz. Amém. O medo concorda com o que as circunstâncias dizem. Mas a palavra, quando você fala a palavra, quando vier essas ideias, esses pensamentos, tentando plantar
ficar na sua mente, tentando se plantar, se fixar na mente como uma fortaleza, como uma muralha, como um castelo ali. Você vai declarar a palavra de Deus, vai declarar o que Deus fala a seu respeito. Amém. E aí, amados, porque a palavra de Deus é uma arma espiritual, amados. Ela é a espada do Espírito, Amém. amados. Aleluia. Você vai tirar, não daqui, mas do seu espírito, esta palavra vai desembanhar a Amém. espada. Como Amém. é que você desembanha a espada? Falando. Amém. O que está dentro precisa sair, amados. Amém? Amém. Quando a pessoa anda com a peixeira, tem aquele negócio que bota, né, na bainha, né? Bota a peixeira ou então o facão naquela bainha ali, né? E depois quando vai precisar usar, ele tira, né? Tira dali da bainha. Assim mesmo, amados. Você, para tirar a palavra de dentro de você, seu coração é essa bainha onde está a palavra de Deus. Você só tira quando você fala. Amém. Quando você começar a falar e declarar o que Deus fala a seu respeito. Amém. O que você tem em Deus, o que você pode nele. Amém. Você começa a demolir, destruir, reduzir a pó fortalezas do diabo, ideias, pensamentos que o diabo quer plantar, pensamento de medo que traz tormento, angústia, sofrimento, né, ansiedade. Quando você vai declarar a palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, você está usando das suas armaduras, Amém. das suas armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. Aleluia. Amados, isso é tão precioso. Veja, a Bíblia diz que a sua arma é poderosa, que as suas armas são poderosas em Deus. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é uma espada. Então é uma arma que Deus te deu. Então, às vezes tem crente se achando fraco, se sentindo fraco, porque ele simplesmente não tira a espada. Ele não usa da espada. Ele não fala. A palavra de Deus é uma arma espiritual, mas ela é poderosa. É uma espada espiritual que é poderosa. A Bíblia diz que essa espada fica na nossa boca. Então, como o Genival falou, se você não tira a espada para usar, você vai realmente se sentir fraco, você vai realmente ser atingido, você vai realmente, muitas vezes, até sofrer danos, porque você não está utilizando das armas que Deus te deu. E todo crente que teve essa experiência de falar a palavra, na hora da pressão, ele desembaiar, né? Eu acho, não sei como é que fala direito, a sua arma. Toda pessoa que faz isso, ela percebe a força que vem, o vigor da palavra, a eficácia da palavra, porque a palavra, amados, ela é poderosa para construir o que deve ser construído e destruir as obras do diabo. Ela é poderosa para estabelecer coisas na nossa vida, para criar, porque a palavra, ela cria coisas. Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. A palavra é poderosa para chamar a existência o que não existe e também é poderosa para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Então você pode estar se sentindo hoje fraco simplesmente porque você não usa a sua arma. Você não usa a palavra de Deus. Você não tira a palavra de Deus do seu coração e fala pela sua boca. Então, querido, você não desfruta da eficácia da palavra, embora você tenha recebido uma arma poderosa em Deus. Veja só, amados, nada vai acontecer na sua vida da parte de Deus até que você decida e ouse abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Amados, enquanto você ficar calado ou calada, enquanto você mantiver sua boca fechada, Deus não vai agir. Mas no momento que você declarar a palavra e concordar com o que Deus fala, aí você cria um ambiente, cria uma atmosfera para que Deus age e faça mudança. Amém. Nós falamos aqui sobre Ezequiel, ele viu um vale de ossos secos, mas os ossos só começaram a se mover quando Deus disse para ele: profetiza, filho do homem. Quando ele profetizou, os ossos, houve um reboliço. Amém. Houve um mover. Para você desfrutar o mover de Deus, que vai trazer transformação na sua vida, cura,
libertação. Aleluia. Que vai trazer uma nova fase, uma nova estação, uma nova unção, uma nova força, um novo rumo na sua vida. Para que esse mover possa ser liberado e continue, você precisa abrir a sua boca. Amém. Quando você abre a sua boca, abrir a boca só por abrir a boca, não. É abrir a boca para concordar com o que Deus diz. Falando a palavra. Dizendo o que Deus fala. Confessando a palavra de Deus. No momento que você abre a sua boca, você dá a legalidade, dá a plataforma para Deus operar. Amém? Não fale medo. Não fale dúvida, fale a palavra de Deus. Ainda que o diabo jogue na sua mente preocupação, jogue semente de medo, nunca confesse medo, nunca abra sua boca para dizer eu estou com medo. Eu tenho medo, não diga o que Deus diz, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Amém. O que me pode fazer o homem? Amém. No momento que você confessa medo, no momento que uma pessoa confessa medo, ela entra em escravidão, em cativeiro. Ela dá liberdade ao diabo operar e trazer tormento e sofrimento. Mas, amados, nós não fomos chamados para escravidão. Veja aí em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:1. Aleluia. GL. Aleluia. Você é muito achando bem aqui. Gálatas 5:1. Diga o que está Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja só, para a liberdade, não para a escravidão. Para a liberdade, não para o cativeiro. Para a liberdade, não para a prisão. Foi que Cristo nos libertou. Sabe como Cristo te libertou? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Foi através da verdade, foi através da palavra que você foi livre por Cristo. Cristo te libertou enviando a sua palavra e o livrando do que era mortal. Amém. Ele te livrou através da palavra, conhecendo a verdade, você conhecendo a palavra, conhecendo a revelação das Escrituras, conhecendo o Evangelho, você foi livre. Amém. Aleluia! Amém. Eu sou livre, Ele me libertou. Não vai me libertar não, Ele já o fez. Amém. A Bíblia diz que Cristo já me libertou. Eu não serei liberto, eu não estou tentando me libertar. Aleluia. Eu não estou em processo de libertação. No dia que você aceitou Jesus e recebeu a palavra, você foi liberto. Amém. Ele me libertou. Amém. Não me libertará. Amém. E Ele me libertou através da palavra de Deus. Ele me liberou a sua palavra e eu fui livre. E a Bíblia diz assim, Paulo manda, olha, permaneça. Diga assim, permaneça. Permaneça. Quem permanece é você. Isso mesmo. Tem muitos crentes que dizem assim, se Deus quiser, se Ele deixar, se Ele permitir, eu vou ser livre. Amados, a Bíblia diz para você permanecer, você se manter firme nessa posição. Amém. E não é Deus que mantém você livre, é você que se mantém nessa posição, amado. Porque se fosse assim, Paulo dizia, que Deus mantenha você livre. A Bíblia diz que permaneça você livre. Se Deus já te libertou, se Cristo já te libertou pela palavra, permaneça agora nessa posição. Não volte mais para a prisão, não volte mais para o cativeiro, não volte mais para o jugo do medo do diabo. Amém. Não se sujeite ao jugo de Satanás, não se sujeite ao medo novamente. Permaneça, pois, firme, aleluia, mantenha-se os pés firmes, sem vacilar, sem titubear, sem duvidar, mantenha-se firme. Amém. Quem é que permanece? Diga, eu que permaneço. Eu permaneci. Ele me libertou. Amém. Porque eu não era possível me libertar por mim mesmo. Não era possível me livrar dos meus pecados. Amém. Ele me libertou. Mas no momento que Ele te liberta, você tem que fazer alguma coisa. Há uma responsabilidade minha aí. Amém. Qual é a minha responsabilidade? Permaneça firme. Amém. Amém. E não se submeta. Quem é que se submete? Sou eu, mas.
Eu permaneço firme e não me submeto de quê? De novo ao jugo da escravidão. Então é possível um crente, nascido de novo, filho de Deus, se sujeitar novamente à escravidão do medo? É. Olha que interessante, essa palavra submeter vem do sentido de ser apanhada em uma armadilha. E é isso mesmo que acontece. As circunstâncias, as vozes, as propostas do diabo, ele pinta aquela situação e diz que a gente não vai dar certo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não vai dar certo. Você não pode. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Se a gente cair nessa armadilha, a gente vai para a escravidão do medo. Então a Bíblia diz, permaneça firme e não permita ser pego na armadilha do seu inimigo. Não permita ser apanhado na armadilha do diabo. Não se submeta a isso, ou seja, fique vigilante, mantenha-se firme na palavra de Deus, mantenha-se firme na verdade do Evangelho. Não, Jesus te libertou, Ele cuida de você, declare a palavra, amados. É assim que a gente luta a batalha da fé. Essa é a batalha da fé. É ficar firme na posição que Jesus conquistou para nós, declarando a palavra e não dando lugar ao que o diabo está dizendo, porque ele sempre vai dizer, irmãos, que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir, que somos derrotados, mas ele é mentiroso e pai da mentira. A gente tem que se firmar na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus e não permitir cair, ser apanhado na armadilha do nosso adversário. Amados, o medo rouba a liberdade do crente. Liberdade esta conquistada em Cristo Jesus. Cristo nos libertou pela sua palavra. E é através da palavra que nós nos mantemos firme na posição e não submetemos mais à escravidão, nem à prisão, nem ao cativeiro do medo, ou de qualquer outro tipo de escravidão. Mas eu estou falando especificamente do medo, mas também tem a ver com enfermidade, tem a ver com pecado, tem a ver com preocupações, tem a ver com tudo que Deus não é, como se diz, a palavra de Deus não está afirmando, não é para você, não é sua herança. Tem a ver com tudo da nossa vida, de nos manter firmes nas verdades que nós recebemos. Mantenha-se firmes nessas verdades, amados. Diga, eu me mantenho firme na verdade. Aleluia! Firme na verdade. Pode chover canivete, pode soprar o vento, pode o rio transbordar, pode, como se diz, o vento soprar, pode a chuva cair, você se mantém firme na verdade da palavra, porque mantendo-os firme nesta verdade, você não vai ser escravo de mais de nada e de ninguém. Amém. O medo não vai ter mais domínio na sua vida, nem o pecado, nem a doença, nem a enfermidade, nem a pobreza, nem a miséria, nem a maldição, nada. Você vai viver e desfrutar da plenitude da bênção de Cristo. Aleluia! Porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, queridos, mantenha-se firme na verdade da palavra. Não se sujeite novamente à escravidão. Olha, você vai ouvir vozes do medo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz debaixo do medo, da ansiedade. Eles estão em tormento. Eles estão angustiados. Eles não sabem do futuro. Eles não sabem o que vem amanhã. Eles estão preocupados com o emprego. Estão preocupados com as coisas. Estão preocupados com o vírus. Estão preocupados com a economia. Estão preocupados com o governo. Estão preocupados com tantas coisas. Eles estão atormentados porque não conhece o Deus que nós conhecemos, porque o Deus dele, que é Satanás, cegou os olhos dele. Eles são cegos, amados. Quem está no mundo está cego. Quem está no mundo não vê nenhum palmo na frente. Quem está no mundo não sabe a direção. Mas nós temos o Espírito da Justiça, o Espírito que vem de Deus, e nós conhecemos o que de Deus nos foi dado gratuitamente a nós. Por isso, crente não precisa se aconselhar com o povo do mundo, não. Não precisa se olhar e seguir os passos do mundo. Nós somos de Deus, amados. E o mundo já no maligno. Nós somos de Deus e nós temos o Espírito de Deus que nos conduz, nos mostra, nos revela
revela, Ele é o nosso ajudador, fortalecedor, Ele é aquele que pega junto, Ele é que nos guia, Ele que mostra o caminho, Ele que nos traz as verdades de Deus para nós. E esse Espírito que nós recebemos clama, grita dentro de nós, Abba, Pai, aleluia. Esse Espírito diz, você é filho, você é herdeiro, você não tem nada a temer, você não tem nada, como se diz, o diabo não tem poder sobre você, o pecado não tem poder sobre você, porque você é filho, aleluia. Não recebemos o espírito de medo para vivermos escravizado, vivermos cativo, mas o espírito que provém de Deus, o espírito de Deus que se move dentro de nós, amados. Então, queridos, quando o medo vier, quando você ouvir a voz de Satanás, porque o medo é a voz do diabo tentando se controlar a pessoa, tentando roubar a liberdade do cristão, do Filho de Deus, para que não desfrute o melhor de Deus nessa terra. Quando o medo vier, através de preocupações, de dúvida, quando o medo começa a bater na sua porta, você vai atender e dizer assim, olha, aqui mora a fé. Amém. E a fé diz, e criei, por isso falei, fala a palavra de Deus, amados. Aleluia. Você vai declarar a palavra de Deus, vai proclamar a palavra de Deus. Abra a sua boca quando vier o medo. Abra a sua boca quando vier a ansiedade, aquelas preocupações que trazem tormento. Você declara a palavra e vai andar na vitória que Deus estabeleceu para você. Amém? Então essa é a palavra que eu trago para você nesta noite, para a sua vida, para o seu coração. Que Ele nos livrou da escravidão do medo. Aleluia. Ele nos livrou de todo e qualquer tipo de cativeiro e escravidão. Para a liberdade você foi chamado. Para a liberdade conquistada através de Cristo Jesus, que te libertou pela palavra dele, pela palavra e pelo Espírito dele. Você pode levantar sua cabeça, olhar para frente e dizer, meu Pai, Ele é maior aquele que está em mim do que está no mundo. Aleluia, eu clamo, Abba, Pai, Ele cuida de mim. Diga, o meu Pai é bom. Meu Pai é bom. Ele cuida de mim. Ele cuida Nada de mim. Me faltará. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mal nenhum. Aleluia. Eu não temerei. Ainda que venha a sombra, vales, não temerei. Ele está comigo. Oh, aleluia. Sabia que Ele está com você, não só está com você, e Ele é por você. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele é por você. Ele não é contra você. Ele está entre aqueles que te ajudam. E não, ele não é contra você. Ele vai te ajudar. Aleluia. Então recebe nessa noite esta palavra. E com esta palavra receba no seu coração. Que fé possa ser gerada no seu coração. Para você enfrentar os desafios que vêm. Para você enfrentar os desafios que o diabo tem levantado. E andar como filho e filha de Deus aqui na terra. Como herdeiro. Reinando em vida através de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, é isso mesmo, queridos. Quando o medo da doença vai na sua porta, quando você ouvir a voz do diabo dizendo eu vou ficar doente, você vai abrir a porta falando fé. Aleluia. Você vai falar, Cristo é aquele que me sara. Oh, aleluia. Aleluia. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Oh, aleluia. Antes da doença bater na minha porta, Cristo já proveu saúde para mim. Oh, aleluia. Quando o medo da falta bater na sua porta, de faltar provisão, de faltar recurso, vai abrir a fé falando o quê? Falando, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é quem supre as minhas necessidades. Mas não tem recurso na terra, mas não é segundo a riqueza da terra, é segundo a sua riqueza. Aleluia. Em glória que Ele me supre. Quando o medo da rejeição bater a sua porta, sabia que tem muita gente que tem medo de ser rejeitado, às vezes mantém um relacionamento que não devia manter, porque tem medo de ser rejeitado, não sabe ser rejeitado, não sabe ver ninguém maltratando. Amados, o amor de Deus te ama. A fé e convicção no amor de Deus, que você é precioso, que você é importante para Deus, que você é filho amado, tem que abrir a sua porta e falar para todo medo de rejeição, eu sou amado,
amado, eu sou amada, eu sou precioso, eu sou preciosa, eu vou me posicionar na verdade da palavra, do que Deus diz a meu respeito, porque eu não posso viver com medo. Tem gente que vive com medo de ser rejeitado e se submete à escravidão, mesmo se sentindo mal, mesmo se sentindo aprisionado, mas não quebra relacionamentos que não são bons, porque tem medo de ser rejeitado. Olha, medo de disciplinar os filhos. Genival estava ministrando aqui, eu me lembrei que quando a Aninha nasceu e começou a precisar ser disciplinada, eu tinha medo. E toda vez que o medo vinha de eu disciplinar, porque eu não sabia o resultado, nunca tinha tido um filho, uma filha, era a minha primeira filha, e o povo não gosta de disciplinar, tem muitos pais que não corrigem, mas a palavra me dizia, aquele pai que ama cedo disciplina, e por causa da palavra eu disciplinei cedo e vi o resultado da disciplina, da correção. Queridos, tem pai, tem mãe, tem gente que é autoridade e tem medo de exercer a autoridade. Quando a autoridade não manifesta a autoridade que ela é, o caos se instala. Então você que é pai, você que é mãe, você tem que exercer a autoridade. Amém. Senão, com certeza, caos vai se instalar na sua família. Não tenha medo de exercer autoridade. Não tenha medo de corrigir. Não tenha medo de disciplinar, porque o mundo diz que seu filho não vai gostar de você, não vai te amar mais se você disciplinar. É mentira. É mentira. Amados, tem gente que tem medo do futuro, tem medo de falir, tem medo de começar um novo negócio. Jesus sempre te conduz em triunfo. Ora, busca Deus e ouve a direção de Deus e vai, porque Deus é contigo. Amém. Então você não pode permitir mais deixar que o medo conduza ou estabeleça os limites da sua vida, não. Porque você é filho de Deus. Que a liberdade foi que Cristo te libertou. Receba essa palavra poderosa, porque é bênção de Deus para a nossa vida, querida. E faça isso, ponha em prática a palavra. Tira a sua espada da bainha. Tira a palavra de Deus do seu coração e fale a palavra. Aleluia.